Boas-vindas aos que chegam. Barraco Filosófico. O Barraco Filosófico é um projeto do Grupo de Filosofia em Movimento. O grupo se prepara estudando conceitos e temas da área de filosofia e ciências humanas ao longo de muitos meses e depois vai para a rua se disponibilizar para conversas a partir de questões reais trazidas pelo público que senta para conversar com a gente. Ao longo da pandemia não conseguimos mais fazer as intervenções de rua, mas conseguimos esse espaço maravilhoso na Rádio Madalena, onde nós conversamos entre nós mesmos. Estamos gravando pelo Zoom, esperando que em breve a gente possa retornar para as ruas para conversas presenciais. Sejam muito bem-vindos ao nosso Barraco Filosófico. Oi, gente, estamos aqui então para armando mais um Barraco Filosófico. Quem arma o barraco para a gente hoje, para a Rádio Madalena, é a Renata Oliveira. E o tema que ela trouxe para a gente discutir é muito maior do que eu vou dizer agora. Então, aguardem e vejam o vídeo no canal ou o áudio até o fim para entenderem onde ela quer chegar. Mas o tema geral é Boas-vindas aos que chegam. Renata, por que você decidiu fazer Por que você decidiu armar o barraco sobre isso? Porque desde o começo dessa pandemia eu estou muito agoniada com essa falta de pensar no que realmente poderia fazer a gente se transformar numa catástrofe, né? O que faz a gente se transformar? Um contato com o real, um contato com aquilo que está fora do significado, né? E que te afeta no corpo, se inscreve no seu corpo de uma forma que você precisa buscar outros símbolos, outras significações, né? Você precisa mobilizar um outro aparato afetivo e filosófico e existencial para dar conta daquilo. E aí vem uma pandemia, que o mundo inteiro tem que parar, e aí você está discutindo, né? Cloroquina, o tanto que o Bolsonaro né, imbecil ou não, etc. E no começo eu ficava pensando isso, gente, quem não faz luto, traumatiza, né? O luto é necessário. Se você não faz o luto, e onde é que está a nossa energia para o luto? A gente precisa fazer o luto, são 80 mil mortos, pelo menos, né? A escravidão, que é um luto super mal feito, a ditadura, outro luto mal feito. Mas a gente ainda conseguia ter alguma malemolência, alguma alegria existencial. Tarará. Agora, um terceiro, sabe? Esse outro momento desse tanto de morte e você não ter uma energia voltada para o luto, né? Isso realmente estava me... Tá ainda, mas estava desesperando mais antes desse projeto. E aí eu falei, gente, talvez se a gente pega pelo outro lado, né? Porque para que a gente faz o luto? A gente faz o luto para liberar a vida, né? A gente faz o luto para a nossa energia libidinal poder ser investida no que vem, né? Para a gente não ficar grudado no que foi, sem saber o que foi, né? Porque quando o luto não é feito, né, o processo da melancolia é você não saber o que você perdeu na perda. Então, se você não faz o luto, você não sabe o que você está perdendo. E eu acho que nós, brasileiros, não sabemos o que está sendo perdido, exatamente, porque a gente não está com uma noção, uma discussão forte sobre o que é vida. Então, eu estou agoniada com isso. E aí eu fiquei pensando, bom, talvez a gente pensar pelo contrário, pelo outro lado, possa ser interessante, né? Como a gente vai pensar na vida. E aí eu comecei a perceber em mim mesmo, no meu corpo, que eu vi uma pessoa grávida, eu ficava muito feliz, sabe? Dava um alívio, falar, nossa, que bom, sabe? Que bom que não parou. E aí eu comecei a pensar, continua. A vida continua. E aí eu fiquei pensando que engraçado, né? Que quando morre alguém, que a gente está muito mal e tal, dá uma raiva, né, do mundo não parar para nossa dor. Mas agora a minha sensação é o contrário, quando eu vejo uma pessoa grávida, quando alguém me conta que o neném nasceu, é uma sensação, ai, que bom que apesar de tanta dor, a vida segue, né? Então eu fiquei pensando, talvez se a gente conversar sobre como dar as boas-vindas para esses que chegam,
E aí eu lembrei de uma frase que eu não sei exatamente onde está, eu sei que é da Hannah Arendt falando sobre educação, falando que talvez a medida de saúde para uma sociedade seja a capacidade que ela tem de dar boas-vindas aos que chegam. E então eu comecei a pensar isso, gente, quem que está recebendo os novos? E aí eu fui até dar uma olhadinha na Arendt, ela fala um negócio muito bonitinho, ela fala que quem chega, chega no mundo que já existe, né? Quem chega é a vida nova no mundo que já existia. E se a educação, né, principalmente a educação, que ela coloca nessa caixinha aí da recepção, né? Se você possibilita que quem chega, que a pessoa que chega seja livre, ela vai trazer a novidade para o mundo, né? Ela vai poder exercer a sua singularidade. Então, ela vai trazer um novo em potencial, né? Então, eu fiquei pensando nisso, assim, quem chega, como chega, quem recebe, quem são essas pessoas que estão recebendo. E aí eu fui conversar com as mães. E aí está sendo incrível, eu estou apaixonada, assim, pelas mães. Que está sendo muito bonito, eu estou achando uma aula de ética. Nesse sentido né, da ética de como capacidade de selecionar o que promove mais vida, né? Sabe? Parece que é uma caída de ficha, assim, o que realmente importa? O que tem que ser é cuidar dessa pessoa. Né? Eu via muitos filósofos, né? Pessoas falando, a gente está vivendo um futuro em suspensão, um futuro cancelado. Nenhuma mãe nunca vai pensar num futuro cancelado. Então, e não é um otimismo metafísico, é um otimismo prático, né? Eu tenho que fazer as pessoas sobreviver. Então, está sendo muito interessante, sabe? Teve uma menina que ela falou assim, eu acho que foi uma das primeiras que eu entrevistei, que ela falou assim, não, a gente tem que ter algum orgulho do nosso mundo, porque é isso que a gente vai oferecer para o nosso filho, e ele precisa disso para ele ter uma boa infância. A gente precisa garantir uma boa infância para ele. E eu queria pedir para as pessoas que estão vendo o nosso barraco no canal Filosofia em Movimento, que se você está gostando da nossa conversa, curta o vídeo. Curta o vídeo é muito importante, porque o que faz com que o YouTube mostre o vídeo nas buscas é a quantidade de curtidas que os vídeos têm nos canais. Então, quanto mais curtida o nosso vídeo tiver, mais quando a pessoa busca temas relacionados, mais o YouTube mostra o nosso vídeo. Então, quem está vendo e está curtindo, aproveita e clica ali em curtir, que criar esse hábito, né, de curtir os vídeos que vocês gostam. Na igreja, eu lembro que eles chamavam esse momento de recados da comunidade. Então, recados da comunidade, eu vou adotar, recados da comunidade. Eu já tinha conversado um pouco com a Rê, né, a Renata. A gente ficou um dia aqui, uma tarde toda conversando, né, Rê? Ele foi um dos entrevistados, é o único avô por enquanto. É verdade. A gente pensa no luto não a partir da perda, mas a partir do recomeço, a partir da transformação, a partir de como a gente vai sublimar esse sentimento de morte, como é que ele vai se potencializar em vida, né? E que nesse momento da necropolítica, que nesse momento da pandemia, nesse momento onde a relação com a morte, ela se torna tão íntima e tão próxima, assim, todo mundo em algum momento já deve ter passado por essa angústia de não saber se você vai ser o próximo ou se alguma pessoa que você gosta vai ficar doente, né? E você fala assim, poxa, mas eu não posso desistir. Eu tenho que acreditar, eu tenho que dar o passo seguinte, né? E esse não desistir, esse acreditar, é quando eu acho que é muito nesse sentimento que a Rê fala de quando ela olha uma grávida, né? Porque e esse mundo que a gente está construindo, a gente nunca pode perder a perspectiva que ele não nasceu do paraíso. Ele não vem da teologia cristã de um Éden. Ele vem de escombros. Toda a história nossa viva, a história real, aquela história que não é um mito, não é mitológica, ela vem de escombros, guerras. A gente passou por talvez o século mais letal da história da humanidade. É muito importante a gente saber que o mundo que a gente está legando para essas pessoas, por melhor que ele seja, ele é um mundo construído a partir de mortos, a partir de dores, a partir de angústias, a partir de medos.
Eu acho isso muito potente, porque acaba tirando um pouco do romantismo, um pouco do idealismo que se tem sobre o nascimento, sobre o bebê, sobre as mães. Tira esse peso de você ter que transformar o mundo para oferecer uma farsa para essa criança e dar para essa criança um mundo de verdade, né? Dar para essa pessoa um mundo real, né? A dimensão do real. E hoje, nesse momento, a gente precisa muito, muito, não só por causa dos terraplanistas, não só pelos anticiências, mas a gente precisa, nesse momento, muito dessa sensibilidade de que o mundo real, ele é importante, ele é valioso, ele é difícil, muito complicado, mas ele é talvez a única garantia que a gente tem de sobrevivência, de continuar existindo, de existência física, né? De a gente não se extinguir, a gente reconhecer que a realidade é essa e a gente trabalha com ela. A gente tem que pensar no meio ambiente, a gente tem que pensar na saúde das pessoas, a gente tem que pensar em boas relações entre os países, tem que pensar numa boa política para o bem-estar social da maioria da população. A gente tem que pensar, que nem a gente discute muito aqui, numa boa educação que seja inclusiva. A gente tem que pensar em tudo isso. E a partir desse pensamento, eu acho que a gente não pode ignorar o fato de que não é com ideias estapafúrdias, né? Com ideias Cris, sem fundamento. deixa eu ver se eu estou entendendo o que você está. Deixa eu ver se eu estou entendendo o que você está querendo dizer. Você está dizendo assim: a gente tem que tirar a ideia de vou entregar o mundo perfeito para os filhos, que seria uma coisa pueril, meio sem noção, Mundo mitológico do Jardim do Éden. educar essa criança para enfrentar, né, ter energia, ter gosto, ter força para enfrentar os escombros, né? E ela Exato. mesma reconstruir, fazer um mundo, né? É isso. É isso que você está Exatamente. dizendo? Exatamente. Acho que a Hannah Arendt ela fala sobre isso. César? Eu acho que é um pouco César, isso. Que a gente. Você leu Ah lá, o César já trouxe o Nietzsche. Porque o que o pois César. Vamos falar de Nietzsche, então. Não, o que ela diz é o seguinte: que quando uma criança nasce, ela sempre será destruidora de um mundo. Assim, a gente. Por que serve a escola? Apresentar um certo mundo para a criança. Então, a gente tem essa função, certo? Assim, os adultos iniciam as crianças num certo mundo, mas que a função dessa criança é, ao mesmo tempo, se adaptar nesse mundo e destruir esse mundo, porque ela vai transformar, ela vai criticar, ela vai propor coisas novas. Então, todo nascimento é um renascimento. Gente, isso resumindo curto e grosso um trechinho, né? Mas essa ideia de que todo nascimento é um renascimento do mundo, porque as novas gerações têm a função de trabalhar sobre os escombros, né, Cris? Ou sobre aquilo que permaneceu em pé e transformar também. Então, não é, o nascimento não é só um desfrute de um mundo pronto, mas também é a responsabilidade pelo mundo. Mas eu acho que a gente tem, né, em momentos mais tranquilos, a gente tem uma alucinação de normalidade, né? De controle. Então, talvez, algumas mães falaram uma coisa parecida, que a ênfase na mudança, né, no desconhecido, no filho como um desconhecido, no mundo que ele, né, você não tem mais uma ilusão de que você tem essa possibilidade de oferecer um mundo controlado que você vai entregar, né? Então, assim, tem uma ideia de processo mais acentuada, eu acho, e de que é desconhecido mesmo. Se você tem um olhar de menos controle, assim, você aceita mais o que vem, né? Você tem um olho que possibilita que o outro seja o que ele pode ser, né? Porque as suas expectativas elas não se sustentam mais porque o mundo que constitui aquela expectativa está quebrado. Então, talvez seja um olho mais legal para receber alguém do que um olho da certeza, né? Não sei. Esse olho da certeza também pode ser um olho da alienação, também pode ser um olho do Bolsonaro, um mundo que tá pronto e que quem não gostou, azar. E aí você tinha falado da melancolia, eu acho que tem uma melancolia no Bolsonaro e nos bolsonaristas, que eles não aceitam que esse mundinho machista deles acabou. Acabou. Eles não fizeram o luto da morte daquele mundo machista, daquele mundo branco, daquele mundo racista, daquele mundo pequeno burguês, daquele mundo daqueles valores de um cristianismo tosco, porque existe muita sofisticação num cristianismo mais avançado, né? mais bem elaborado. Então, eles não viveram esse luto, né? Na segunda metade do século XX,
Então é como se fosse uma revanche da melancolia, né? Bolsonarista, trumpista e tal. É difícil para nós, e de certa forma a racionalidade ocidental cristã, né, judaico-cristã, nos força a nos sentirmos sempre culpados pelo que aconteceu. Né? Essa filosofia da culpa é muito forte na civilização ocidental. Mas é preciso, né, seguir em frente. É preciso receber bem os que chegam e não deixar que eles achem que nós estamos derrotados, que nós não nos valorizamos. Né? Com a Malu Magalhães é muito bonito. O sol nasceu, a lua nasceu, o dia nasceu, o sol nasceu. É tudo mentira, é tudo figura. O sol nasceu, a lua nasceu, o dia nasceu, o sol nasceu. É tudo mentira. Nasceu foi você, e a gente não sabe bem como e nem sabe por quê. Pra mãe natureza o templo do pai, pra mãe natureza o templo do pai. É tudo mentira, é tudo figura. Pra mãe natureza o templo do pai, pra mãe natureza o templo do é tudo mentira, é tudo figura. Quem tem mãe sou eu, quem tem pai é você. Que embora não fiquem com a gente, é impossível esquecer. Pra mãe natureza o templo do pai, pra mãe natureza o templo do pai. Tudo mentira, tudo figura, é tudo mentira. A maioria das mães não acha que já vai estar tudo certo quando o neném nascer, né? Já vai estar tudo voltado ao normal. Ninguém está com essa expectativa. Não, né? Não. Mas a questão é essa, que é um pragmatismo, entendeu? É uma relação muito com o presente. Então, por exemplo, várias mães me falaram da questão do autocuidado. Muita mãe falou assim, talvez se eu não tivesse grávida, agora eu não me cuidaria tanto. Né? E o autocuidado tem uma dimensão de cuidado coletivo. Teve uma mãe muito engraçada, assim, que foi bonitinho, assim, o susto que ela levou enquanto ela te ouvia falando. Ela falou assim, porque teve que mudar tudo, né? No começo, eu falava, eu vou ser uma mãe saudável, uma grávida saudável, vou trabalhar até o último momento. Aí começou a rir, sabe? Porque ela está tendo um outro tempo de relação com a gravidez. E para ela hoje, ser saudável não significa estar na fritação trabalhando até o último momento, né? A ideia do que é saudável da relação com a gravidez muda. Né? Assim, é diferente de uma mãe. Teve uma mãe que eu entrevistei
que mudaram os protocolos do hospital um dia antes dela entrar no hospital. Ela não se preparou, né? Ela já foi ter filho sem poder ter acompanhante, etc. Toda essa diferença de protocolo médico, né? Então, as mães que estão grávidas na pandemia estão se preparando para isso, para ter que lidar com outro protocolo. Mas essa questão do tempo de vivência da gravidez ou de ficar com o filho tem sido uma coisa positiva, né? As mães ficam relutantes sobre como é que vai ser o desenvolvimento deles sem conviver com os outros e, por outro lado, fala assim, mas eu estou tendo um tempo que eu não teria. Né? Da mãe falar, olha, eu estou vendo ele aprender a engatinhar, eu não veria, né? Teve uma menina novinha, que está grávida, que ela falou assim, eu acho que como, né, essa dimensão de processo da gravidez está me fazendo me relacionar com a gravidez, com a pandemia, pensando em mais um processo, não como o fim do mundo. Né? Eu não consigo pensar nisso como um fim, eu consigo pensar que é um processo assim como a gravidez. Agora, tem uma questão da conversa com o Cris, que eu achei muito legal, sabe, Cris? Você falou um negócio que eu achei muito bonito. Você falou, né, que você já se conhecia o mundo do ponto de vista de filho, de pai e de avô, ainda está abstrato, né? Que é essa questão mesmo dos rituais de socialização do neném, né? E a minha neta já vai fazer 2 meses e eu ainda não me sinto vô, porque eu ainda não fui ver ela. Você não pegou ela no colo ainda, Cris? Não, ainda não tenho essa dimensão. Às vezes as pessoas falam assim, você já é vô? Eu falo assim, não, eu não sou vô. Porque eu não tenho esse contato, eu não tenho essa... Às vezes eu esqueço que eu tenho neta, às vezes eu esqueço que ela nasceu. Que não tem a corporeidade, não pegou no colo, não olhou para ela, não viu o sorrisinho dela, não Exato. Pôs no colo quando estava chorando para ver se ela, né, se acalmava. Tudo isso que vai construindo o avô, né? Exato. E as mães estão se sentindo muito demandadas nisso, assim, né? De toda a relação com o mundo está passando por mim. As mães que os filhos já nasceram. Né? E é uma ansiedade, né? É uma ansiedade. E esse laço criado num momento de uma consciência, de uma responsabilidade coletiva, talvez seja outra mãe ali, né? Talvez não seja a mesma mãe que se não fosse a quarentena, entende? Elas também estão vivendo uma outra dimensão do cuidado, como cuidado coletivo. Então, a possibilidade desses meninos também terem uma outra consciência do que é cuidado, mesmo estando muito vinculado com a mãe, mas tendo uma dimensão de coletivo nos discursos, em práticas, em coisas até invisíveis, né? Às vezes não ditas e tal, mas percebidas ali no toque e, né, nas preocupações e tal, talvez, né? A gente não sabe o que está nascendo exatamente, né? Assim, no geral, o Brasil tem um crescimento de 2%, né? Com exceção do Sul e do Sudeste, que tem uma queda de 0% do ano passado. Aí eu ia falar para você acrescentar o dado para ver o número de nascimentos nesse ano, porque diz que, por exemplo, com guerras e com situações de catástrofes que sejam da humanidade, aumenta o número de natalidade, né, é maior. Aí o caso que eu ia comentar é que eu tive um problema de saúde, eu tive um câncer, e aí o meu filho tinha apenas 5 anos, né? E como que ele lidou com isso? Ele, na verdade, me ajudou de uma forma que, assim, quando eu perdi os cabelos, eu avisei o que ia acontecer, eu expliquei, eu falei para ele todo o processo. E aí eu falei, olha, não tem jeito, o cabelo cai assim, tudo, né? Daí eu fui na cabeleireira, na Antônia, teve que passar a máquina, eu coloquei uma peruca, cheguei em casa e mostrei pro Lucas, né? E ele falou assim, mamãe, você tá linda, posso te dar um beijo? Aí ele deu um beijo falando que eu tava linda. Aí depois, passado o processo todo, aí já passado o tratamento pesado, já cabelo, eu perguntei para ele, filho, o que foi mais difícil para você? Ele disse que o mais difícil foi porque foi difícil para mim, foi ver a minha dor. Mas eu falei, mas e para você? Aí ele falou, foi ver você careca. Eu falei, então, ele me enganou. Eu tinha 5 anos, falou que eu estava linda e não estava. Então, a capacidade deles. E agora, nesse período da pandemia, tem um amigo nosso que ele
teve tinha problemas também, ele enfrentou leucemias e a imunidade baixa, e aí ele pegou o Covid e não resistiu, né? E o Lucas jogava com ele virtualmente. E aí ele estava esperando no dia, né? Ele sabia que o amigo estava internado e tal, e eu falei que a gente não ia poder visitá-lo. E aí ele estava esperando para jogar. E aí, como que eu ia falar para ele que ele tinha morrido, né? E aí a criança ressignifica, né? Ele fala, mamãe, chegou feliz, me mostrou no celular, falou assim, olha, o Daniel, ele ainda está no jogo, porque ainda está ali no jogo, né? Como que eu vou te dizer? O personagem, né? Que o avatar, né? O avatar. O avatar dele no jogo continua lá, né? Então, aí ele ressignificou e falou, não, ele está aqui, ó, ele está sempre aqui agora no jogo. Então, a capacidade das crianças surpreende muito. E eu acho que a gente tem que conversar com elas de uma maneira aberta, obviamente respeitando a capacidade de compreensão delas, né? Porque são crianças, né? Não, entra naquele assunto da maturidade e tal. Eu acho que prepara eles para serem adultos responsáveis e lidar com frustrações e problemas. É isso. E existe também uma fantasia burguesa, né? Daquela vida feliz o tempo todo, né? Que também é todas umas imagens ideais e ideológicas que vêm do American Way of Life. Eu não tenho filhos ainda, e apesar de eu trabalhar com criança há muitos anos e eu ter essa paixão por criança, eu a vida inteira falei assim que eu nunca ia ter filho, porque o mundo é um lugar muito hostil e muito lotado de gente, muito feia, muito difícil. Então eu sempre estive muito convencida de que eu não queria ter, que eu não que eu não queria, mas que eu racionalmente teria escolhido não ter filhos, tá? Só pra não dar um contexto. E aí chegou um momento que eu falei assim, não faz o menor sentido, o mundo é ruim, mas o mundo era ruim quando você nasceu e você está aí. Então, né, dá pra acontecer. Enfim, no começo da pandemia eu pensei bastante sobre isso. Sobre como estava sendo para as mulheres, porque no começo, quando começou, eu tinha 4 amigas minhas que estavam grávidas, que eu me lembro eram 4 mulheres que eu conhecia que estavam grávidas. Todas essas crianças nasceram durante a pandemia. E aí isso foi uma coisa que me pegou muito, sabe? Me chateou muito no começo. E aí eu conversava com as pessoas, eu falava assim, imagina que horror que está sendo para essas mulheres que estão tendo filhos nesse caos. E aí, aos poucos, trabalhando essa ideia, muitos meses na pandemia, eu cheguei mais ou menos à conclusão disso que o Cris falou no começo, que eu achei muito lindo, Cris, o que você falou, achei muito legal mesmo, assim. E aí eu percebi que todo mundo novo é construído de escombros, né? Isso que você falou. Assim, né? O mundo que eu nasci, o mundo que meus pais nasceram, que meus avós, e que Jesus Cristo, sei lá, nasceu há 2000 e poucos anos atrás, o mundo que todo mundo nasceu era um mundo reconstruído de alguma grande merda que já foi feita, né? E os mundos que virão também serão construídos de grandes merdas que estão sendo feitas e que ainda serão feitas. Então, não é uma grande coisa ter um filho nesse mundo, né? Porque todos os filhos nasceram nesse mundo. E aí, apesar disso ser uma perspectiva bem, vamos colocar, trágica, é uma perspectiva que me trouxe muito alívio, porque tira muito peso dos ombros de muitas pessoas. A gente, no Ocidente, a gente tem uma noção muito linear de tempo, né? Eu acho que isso atrapalha muito quando a gente pensa em luto, porque se tudo é linear, e se a morte é o fim, então a morte é o fim, né? E aí acho que isso atrapalha muito no luto, né? Mas existem outras formas de ver, outras formas de entender o tempo, né? E os ciclos e as dinâmicas que não sejam essa forma linear. Na capoeira, a gente trabalha bastante com o cosmograma Bakongo. Eu não sei se vocês conhecem. Mas ele basicamente entende o tempo como um círculo, né? Então, tem vários círculos, infinitos círculos dentro desse círculo maior. E aí você pode entender como um ciclo de um dia, um ciclo da vida, é o cosmograma Bakongo. E no cosmograma Bakongo tem uma linha do meio que é a linha de Kalunga. Basicamente separa o mundo dos vivos do mundo dos ancestrais. Não vou colocar do mundo dos mortos, mas o mundo dos ancestrais. E aí nessa linha a gente vê que na mesma direção que uma pessoa nasce, uma pessoa morre. Como se esse movimento fosse o mesmo movimento. E aí a gente faz um exercício que é de
de atravessar esse cosmograma Bakongo. Então, um cosmograma bem grande no chão, com todas essas linhas divididas, e aí a gente tem que começar do fim, né, seria meia-noite, e atravessar tudo de novo. E aí cada pessoa faz no seu tempo, é uma coisa bem assim, bem pessoal, né? Mas uma coisa que as pessoas percebem muito nesse processo é que nascer é muito mais difícil que morrer, sabe? Foi uma coisa que eu percebi e que eu achei que era uma coisa assim, que era minha, mas que todas as pessoas com quem eu conversei tiveram a mesma sensação. Quando a gente passa nesse cosmograma, que é uma coisa totalmente simbólica, um negócio desenhado de giz no chão, e a gente pensa sobre a nossa vida, a gente demora muito mais tempo para atravessar a linha do nascimento do que a linha da morte. Isso eu achei uma coisa muito, muito forte, assim, né? Porque a gente dá toda essa... A gente coloca um tabu muito maior na morte, como se a morte fosse algo com que a gente não pudesse lidar. E a gente esquece que todo mundo nasceu, que é, tipo, uma ruptura muito maior, né? Tenho a impressão que sempre que alguém morre, a gente automaticamente procura alguém nascendo. E eu acho que enquanto a gente não entender a vida, pra mim, tá? A vida dessa maneira um pouco menos linear e talvez um pouco mais circular, o sofrimento ele não vai ser mais, não vai ser menor, não vai ser mais leve, vamos dizer. Isso se acentua na nossa cultura, que além de ter uma visão de tempo linear, é uma cultura que não lida com o luto. Isso se acentua duplamente quando a gente não está tendo tempo para lidar com o luto, porque além de ter 90 mil pessoas mortas, também tem um governo que faz absurdo em cada passo que dá. Acho que esse era o 1.4. É isso, gente. Desculpa, falei demais. Eu achei muito interessante. A nossa barraqueira de hoje propõe uma ideia de superação do luto que nós, na verdade, nem estamos vivendo. Muito porque ele também não está sendo vivido, muito também porque ele é oculto. Hoje as pessoas não morrem mais como antigamente, com aqueles velórios em casa, não sei se vocês lembram. As pessoas morrem em hospitais. Elas morrem, a morte ela é ocultada. Esse espetáculo aparente da circulação de mercadorias, do consumo eterno, da vida nos shoppings, dos ambientes com ar-condicionado, é também um espetáculo de ocultamento da dor, do sentimento, de que as coisas, na verdade, precisam parar para continuar. E a outra coisa, só queria dizer que parece a mesma perspectiva que o capitalismo está fazendo com as mortes, é o que ela faz com os alimentos, com a produção, bota tudo num box e bota no supermercado. Então, as pessoas compram leite em caixa, comida no pacote. Então, elas não têm uma relação com a vida e a morte, com a produção do alimento, com a natureza. É tudo, eu não sei como eu diria isso, né? Plastificado. Não há uma relação com a tudo é pasteurizado. Isso. Não há uma relação com a historicidade, com o tempo de produção das coisas. A mercadoria oculta as relações de produção que a geraram. A vida, né? Isso implica uma alienação de subjetividades e uma objetificação das pessoas e também uma ideia ilusória de que nós consumimos, quando na verdade os consumidos somos nós. Eu acho que a medicina, como um instrumento de poder, ela também tem muita responsabilidade na estruturação do modo como a gente vê a pandemia. Por exemplo, se fala em grupo de risco. O que significa grupo de risco? Vocês já pararam para pensar na carga ideológica dessa expressão? Grupo de risco. A humanidade é o grupo de risco. No mundo inteiro, as grávidas não são consideradas grupo de risco para a Covid. 80% das mortes de mãe no mundo foram no Brasil. Então, no Brasil, a mãe é grupo de risco. Entende? Assim, eu entendi a sua perspectiva. Mas numa dimensão concreta, teve uma menina que eu entrevistei, que eu gostei muito, que ela falou assim,
que nos países governados por mulheres, parece que as medidas contra a Covid foram mais eficientes, porque é uma dimensão do que deve ser feito. Eu não vou discutir, entende? Eu não vou discutir economia, não, tem que ficar em quarentena, vai fazer quarentena e pronto, vamos tomar todas as medidas, sabe? Sem muito sofrimento, sabe? Essa coisa assim do que tem que ser feito. Eu acho que tem um nível de abstração dos pensamentos que na abstração eu entendo totalmente o que você está falando, mas no concreto imediato, aquela demanda, né, da urgência, você tem que dar uma resposta, você tem uma outra chave para ler, para se colocar e para se organizar em relação a isso. Sabe? Isso, 80% das mortes de mãe do mundo foram no Brasil. No Brasil, mãe é grupo de risco, sabe? Por dever de ofício, eu leio muitos decretos, muitas notas técnicas, muitas portarias, muitas recomendações dos órgãos do Ministério Público do Trabalho, coisas jurídicas. E o que eu observo é uma falta de fundamentação com rigor científico no que está sendo dito. Eu vou dar um exemplo só, apenas um, para consolidar o pensamento que eu quero expressar. O decreto do prefeito de Porto Alegre diz assim, ó, não são permitidos funcionamento ou abertura de museus, bibliotecas e cinemas. Tá, tudo bem. E mais em frente diz assim, são permitidos os funcionamentos de salões de beleza e academias. Então, qual é a lógica? Qual é a fundamentação técnica? Qual o rigor que está sendo empregado? Outro exemplo, no início da pandemia, um carro circulava na cidade dizendo assim, fique em casa. Fique em casa. Tudo tá certo, concordo. Nós tínhamos 2.000, 5.000, 10.000 mortes. Hoje o carro não circula mais. E nós temos 80.000 mortes. Então, qual é o critério para o carro, para o alto-falante, para o carro de som, circular na cidade? Quando tivermos 1 milhão de mortos, então vai estar tudo liberado? Quando tivermos pessoas morrendo como moscas nas calçadas, a gente vai continuar falando de grupo de risco? O Alessio perguntou quando é que o carro vai circular, né? O que estabelece, qual é o critério? Pelo que eu entendi, o critério é o seguinte, se os hospitais estão dando conta. Se os hospitais, pelo menos aqui em São Paulo é isso. Se os hospitais estiverem com capacidade suficiente para atender a quantidade de pessoas doentes, então está tudo bem. Se os hospitais estiverem entrando em colapso, aí sim é tomado algum tipo de atitude. Né? Então, se as pessoas estiverem morrendo na rua, mas os hospitais estiverem funcionando bem, eles vão liberar. Porque o que eles medem não é a quantidade de mortes, não é a quantidade de contaminações, não é nada disso. Eles medem se o hospital tem condição de atender. Se o hospital tiver condição de atender, pode morrer 1 milhão. Não vão fechar, não vai ter blackout. Como é que é? Como é que chama? Lockdown. Lockdown, isso. Não vai ter lockdown. Vocês sabem que tem um projeto de lei do deputado Orleans e Bragança. Vocês leram sobre esse projeto dele para liberar as mães para o home office? Principalmente mães gestantes e mães de crianças pequenas. Aí me chamou a atenção que o projeto de lei é do deputado Orleans e Bragança. Eu pensei, tem alguma coisa aí? Não pode ser. Ele não pode ser tão bom, esse deputado Orleans e Bragança. Aí ele fala ali que as mães têm que ficar em casa, cuidando das crianças. Aquele discurso bastante... Sei lá, nem sei o que dizer sobre esse discurso. O discurso já... da Damares. O discurso da Damares. O discurso da Damares. Isso, exato. Vai por aí.
Tomar cuidado com esses caras que se aproveitam de tudo, são os oportunistas, para fazer valer uma perspectiva ideológica de que lugar de mulher é em casa, né? Então, assim, o resultado pode ser bom para essas mães preocupadas, né, com seus bebês recém-nascidos, mas sempre tomar cuidado de qual é a visão de mundo que está por trás no discurso dessas pessoas. Me chamou né? a atenção na justificativa do projeto. Essa é a justificativa do projeto? Exato, está lá explícito. Para que as mães possam ficar em casa, cuidando dos filhos. É um horror. Tomar cuidado. Embora possa ser bom para as mães nesse momento, né? A gente vai fazer postagens no Instagram. A gente tem os ilustradores que estão trabalhando junto, que eles estão fazendo uma ilustração, e a gente vai fazer pegar de cada conversa um breve texto e colocar o texto e a ilustração. Então tá, gente, queridos barraqueiros. Muito obrigada, então, por mais um Barraco Filosófico nesse domingo. E obrigada, Renata, por ter trazido esse tema para a gente, né? E então, até domingo que vem, até o próximo Barraco. Lembrem-se de curtir e compartilhar. Barraco Filosófico.